Vamos lá, pessoal, a dúvida que não quer calar, quando One Piece começa a ficar bom? Na realidade, One Piece já é uma obra perfeita, que já passa várias lições morais. Dentro de um âmbito profissional, o que você poderia retirar de One Piece? O primeiro ponto é determinação e objetivos claros, que o Luffy desde o começo, desde quando era criança, já queria se tornar rei dos piratas e ficou com essa obsessão até se tornar um adulto. A segunda é trabalho em equipe. Dentro de um âmbito profissional, o que você precisa sempre é de trabalho em equipe. Tem coisa que você não consegue fazer. A mesma coisa de um patrão, ele contrata você porque ele não consegue fazer aquele tipo de trabalho. A terceira é resiliência e também adaptação. No meio dos desafios entre os Chapéus de Palha, eles enfrentam muitas adversidades. Só que tem ser humano que na primeira adversidade que enfrenta, ele já desiste de seu objetivo. E o que acontece? Dentro desse anime, ele ensina que por mais que tenha essas adversidades, os personagens principais, eles sempre têm maneiras criativas de passar por esses desafios. A quarta é simplesmente a liderança. Luffy lidera com muita confiança a liderança dentro dos Chapéus de Palha. Com coragem, confiança e respeito, e respeitando principalmente as prioridades de cada personagem que está ali dentro do bando. Ética e justiça. Por mais que dentro do âmbito trabalho profissional, você passe por situações em que suas éticas são propostas dentro de uma maneira em que você não deva aceitar, você tem que se submeter àquilo. Por mais que dentro de One Piece, o próprio Luffy já tenha dado um soco no Tenryubito, tem hora que você tem que aguentar as coisas calado. E claro, ter perseverança de sempre continuar com seus objetivos e nunca desistir. Isso é uma frase meio clichê que tem todo anime shounen, mas é algo que você deve levar para a sua vida. Esse começo foi só para introduzir o que o One Piece já demonstra muito sobre a vida de alguém, sobre a vida profissional de alguém, o que alguém possa agregar algo para a sua vida e levar em conta. Porque por mais que você enfrente desafios todo santo dia, você sempre tem que ter estratégias e planejamentos. Sempre lembre disso, sempre você tem que ter estratégias e planejamentos. O começo de One Piece tem 6 grandes arcos importantes, que tudo isso se origina dentro de East Blue. O primeiro é Romance Dawn, que é do capítulo 1 até o capítulo 7. O segundo é Orange Town, do capítulo 8 ao 21. O terceiro é da Vila Sirup, do capítulo 22 ao 41. O quarto é do Baratie, do 42 até o 68. O quinto é o Arlong Park, do 69 até o 95. E tem o Log Town, que é do 96 até o capítulo 100. Já aviso que tudo isso está associado com a parte do East Blue. Depois disso é só a Grand Line mesmo. Porque por mais que você assista One Piece, você também tem que ter serenidade no que você tá assistindo. Porque também tem hora que vai pra baixo, vai pra cima, do nada você acha que tá muito bom e do nada fica ruim pra caramba. Mas cada arco tem o seu momento em específico. Um arco que é muito bom e muito significativo pra quem tá assistindo. Os pontos positivos de Romance Dawn é simplesmente a introdução do Zoro. Isso já é muito importante e também introduzir o Kobe ao anime. Agora Orange Town, que é aquela parte em que o Bug invade dentro da cidade e faz com que todo mundo fuja da cidade, já é um arco meio chato, sabe? O começo já é meio chato, já é meio tedioso, mas ele tem os seus momentos perfeitos, principalmente na parte do cachorrinho protegendo a loja de seu dono que tinha falecido há 3 meses atrás. Essa parte de One Piece é que faz mostrar que ele tem um peso emocional muito grande desde o início da obra. Mas claro que o Bug também é um personagem muito importante, que ele virou algo cômico. Tem a Vila Sirup, que o que podemos pegar de lados positivos dentro dessa parte é que eles conseguem o seu primeiro barco, que é o Going Merry, e também a gente conhece o novo tripulante, que é o próprio Usopp. O Baratie já é outro lado muito importante da moeda, porque é um dos personagens favoritos de muitas pessoas. O Usopp também é um personagem muito importante, só que o Sanji tem muito mais relevância do que qualquer outro personagem. Ele tem princípios e leis que a gente obedece dentro da nossa sociedade, como não bater em uma mulher e não negar comida ou jogar uma comida fora. E também é introduzido como é a Grand Line, porque também teve o diário do próprio carinha que cuidou do Sanji, que era conhecido por aí como Zef Perna Vermelha, só que ele acabou perdendo tudo por lá e montou o seu restaurante junto com o Sanji. E também é mostrada a história triste também do Sanji, que é bem pesada. Mas claro que a gente só descobre isso mais pra frente nos episódios 800.
Só que por mais que esses arcos anteriores, essas sagas anteriores sejam muito significativas, o que realmente deixou One Piece com uma linhagem, um quadro, uma determinação por trás para mostrar principalmente o que é One Piece de verdade e as injustiças, foi no arco de Arlong Park. Foi nesse arco. Porque foi toda uma trajetória desde o começo do anime para tentar entender por que a Nami odiava tanto os piratas. E também uma trajetória para entender por que a Nami roubava também os piratas. Só que o ponto inicial não é só isso. É o fato dos homens tritões. Os homens peixes, sim, por mais que eles sejam discriminados, eles também fizeram as mesmas coisas com os seres humanos. Os homens peixes, quando os Tenryubitos pegam eles, eles tratam eles como se fossem uma porcaria, como se fossem escravos. Então, dentro de Arlong Park, os homens peixes fizeram isso com os seres humanos. Então, os seres humanos foram escravos, basicamente escravos. Você trabalha para sobreviver. E quem não pagasse, teria mesmo que ter a sua vida retirada. Teria que pagar com a própria vida. Era algo cruel, cruel. One Piece, pra mim, na minha opinião, começa no arco de Arlong Park. Ali começa a discriminação, começa tudo que One Piece vai abordar mais pra frente. Tudo que One Piece transmite de bom. Porque só nesse arco você já analisa, já tem a parte de traições, já tem a parte de escravidão, já tem a parte que os piratas não são tudo aquilo que você acha que são. Que não são aquela coisa que realmente a Nami pensavam que eram pessoas cruéis que apenas viviam em liberdade tirando a vida dos outros. Não eram assim. Por isso que esse arco é tão bom para mostrar que One Piece existe os dois lados da moeda, que é o lado bom e o lado ruim. Só que tem um porém muito grande, um porém que você vai entender, porque se você analisar depois de Arlong Park, todos os arcos tiveram um aspecto realizado com isso, entre pessoas tomando cidades e tentando dominá-las e tentando dominar as pessoas também, principalmente dentro de Dressrosa, mas algo que fez com que muitas pessoas parassem de assistir One Piece foi o arco. Você sabe muito bem qual arco é. Eu vou até te falar que você vai reconhecer, você vai lembrar de seus amiguinhos também, que foi o arco de Alabasta. Alabasta fez com que muitas pessoas desistissem de assistir o One Piece, e eu já irei explicar o porquê. O arco de Alabasta foi o arco que começou a realmente introduzir política dentro de One Piece. Quando você começa a introduzir política dentro de animes assim, que eram necessariamente para serem obras infantis, fizeram com que muitas pessoas fizessem a cabeça de entender aquilo como se fosse algo complexo e foi abandonando aos poucos. E o ritmo também da trama é muito lento. Se você olhar os personagens andando naquela areia do deserto de Alabasta, é muito chato, mano. É muito chato, velho. Aquela parte ali a gente assiste porque os episódios estão continuando, mas é uma parte muito chata para eles chegarem no objetivo deles. Então, hoje em dia, se você analisar, existe essa linha tênue entre pessoas que assistiram One Piece até Alabasta e pessoas que continuaram até os dias de hoje, que são pessoas que comemoram One Piece e digam que One Piece é uma coisa memorável, uma coisa muito boa por demonstrar política, por demonstrar isso, porque eles passaram do arco de do arco de Alabasta, porque antes do arco de Alabasta eram coisas boas também, mas era algo mais para apresentar a série em si. Só que como não só envolveu dentro de Alabasta aquela parte de lutas contra o Crocodile, envolveu políticas complexas, entre água, entre fome e tudo mais. Essas coisas, se você for colocar entre o pé da letra, muitas pessoas não têm paciência de ir assistindo sobre isso. Principalmente em Dressrosa. Dressrosa também era exatamente assim. Então muitas pessoas iam desistindo aos poucos também de Dressrosa, mas quem passou por Alabasta continuou assistindo Dressrosa de boas. Esse foi o vídeo que eu tentei trazer hoje aqui para vocês. Se você curtiu ou não, tudo bem. Mas se você também não concordou comigo, tudo bem. Mas pode colocar aqui nos comentários o arco que fez com que o One Piece começasse a realmente ser One Piece. Pra mim, o One Piece começou a ser One Piece em Arlong Park, tá? Agora pra você, em qual momento foi?
Não esquece de deixar a curtida também, me seguir, porque isso faz uma enorme diferença. Eu tô começando agora no YouTube, tá? Então isso daqui faz muita diferença mesmo. Valeu aí e até a próxima.